Se você tem dúvidas de como começar a fazer o devocional com seus filhos, não sabe por onde começar, quanto tempo deve durar, calma. Nós iremos conversar sobre tudo isso nesse vídeo. Oi, gente, tudo bem? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jamílis Gonçalves, sou cristã, esposa, mãe do Benjamin e da Beatriz que está a caminho, sou escritora, sou missionária e amo ajudar mulheres a encontrarem o seu propósito em Deus. Nesse vídeo nós iremos conversar sobre o que é devocional, por que fazer devocional com os filhos, a importância da rotina espiritual e também eu vou trazer alguns dados que comprovam o benefício da prática dessa rotina na vida dos nossos filhos. E afinal, o que é devocional? Devocional não é uma prática automática ou religiosa de você ir para um lugar e fazer um ritual, não, nada disso. Devocional é um tempo de devoção a Deus. É um momento que você reserva para a leitura da palavra, oração, louvores. E isso não é diferente na vida dos nossos filhos. Quando nós decidimos aplicar isso sobre a vida deles, nós trazemos ele para esse ambiente, para essa atmosfera. Nós apresentamos a eles o benefício de ter essa intimidade com Deus desde o início da vida. Então, devocional é um tempo de devoção ao Senhor. E muitas vezes nos perguntamos por que fazer devocional com os filhos. E para isso eu gostaria de ler uma palavra junto com você. Ela está lá em Deuteronômio, capítulo 6. Nós iremos ler versículos do 4 ao 8, que diz assim: Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Eu acredito que essa palavra já é a base e é automaticamente a resposta para essa pergunta. É um mandamento do Senhor. O Senhor, ele deseja que nós ensinemos os nossos filhos sobre a palavra dele. Só que ele enfatiza: ensine-as com persistência aos seus filhos. Então, por que fazer devocional com os meus filhos? Para poder ensinar da palavra de Deus. Para semear a palavra de Deus no coração deles, para poder prepará-los para esse ambiente, prepará-los para a fase de adolescência, a fase adulta. Tudo que nós semeamos hoje vai ter um fruto, vai ter algo, vai germinar depois. Então, a necessidade de fazer devocional com os nossos filhos, independente se é um recém-nascido, se é uma criança de 5, 6, 7, 8, 10 anos, independente disso, nós precisamos semear a palavra de Deus no coração deles. Se você se perguntava até agora, por que eu devo fazer devocional com meu filho? Eu estou te respondendo, porque é um mandamento do Senhor. Nós precisamos semear a palavra de Deus no coração dos nossos filhos, que é uma terra fértil e que vai produzir um fruto eterno. E partindo disso, depois que eu comecei a provar desse momento, a vivenciar isso com o meu filho Benjamin, que agora ele tem 1 ano e 2 meses, e desde a barriga eu já fazia na gestação devocional, direcionada a ele mesmo, conversando com ele, declarando a palavra de Deus, orando por ele, e após o nascimento isso não mudou. Nós continuamos com essa rotina de devocional. E é tão incrível como Deus ministrou no meu coração que eu desenvolvi um e-book que se chama Meu Primeiro Devocional. É um e-book de 0 a 2 anos. Logo em breve ele vai estar disponível lá na bio do meu Instagram. Se você quiser, já vai, me segue lá no Instagram e vai acompanhando que muito em breve ele vai estar disponível. Então, eu gerei
através do Espírito Santo esse e-book, porque eu percebi como é precioso esse tempo que eu tenho com o Benjamin. Como é bom, como é valioso quando eu paro, leio a palavra com ele, oro e tenho esse momento com ele. Isso não tem preço. Então o Senhor gerou no meu coração e eu desenvolvi esse e-book com o intuito de abençoar outras mães, outros pais, que possam gerar esse momento especial com os seus bebês, com os seus filhos. Então, respondendo essa pergunta, né? É um mandamento do Senhor. Nós precisamos semear a palavra de Deus no coração dos nossos filhos. E a importância dessa rotina espiritual na vida deles é exatamente porque nós estamos preparando eles para esse ambiente de intimidade. Nós estamos gerando no coração deles uma expectativa. Quando eles crescerem, automaticamente não vai ser algo estranho, incomum, não vai ser um fardo, um peso. Claro, todo cristão ele passa por inconstância, né? Nós temos as nossas lutas, nós bem sabemos disso. Mas nós vamos criando essa rotina espiritual na vida dos nossos filhos. Ao crescerem, eles vão ter prazer, eles vão desejar, eles vão recordar como era bom. Minha mãe fazia esse momento comigo, meu pai, ele proporcionava esse momento para mim. Então, assim, é maravilhoso quando os pais proporcionam esse momento aos filhos. E hoje nós estamos criando os adultos das gerações seguintes. Então é precioso proporcionar esse momento para eles. Criar essa base espiritual, proporcionar essa rotina. E você está cumprindo uma missão linda, cuidando dos seus e ao mesmo tempo cuidando de si mesma, com a palavra de Deus. É algo que não tem preço. Nós semeamos e futuramente iremos colher desse fruto. E se não formos nós que colhermos, a nossa geração futura vai colher. Então vale a pena. Por isso que é importante criar uma rotina espiritual com os nossos filhos. E nesses momentos, memórias afetivas estão sendo criadas. A base da família está sendo construída, consolidada na palavra de Deus. Então, não se pergunte mais se realmente vale a pena ou não criar uma rotina espiritual com seu filho. Eu te garanto, vale a pena. Porque por experiência própria, com o meu filho, que é um bebê, é lindo. Na hora de dormir, ele ergue a mão, porque ele já sabe que esse é um sinal de oração. Porque nós oramos todas as noites quando ele vai dormir. Ele sabe quando eu falo em nome de Jesus, ele sabe que é um sinal de que nós iremos orar. Quando eu falo para Papai do Céu, quando eu falo Papai do Céu, ele já sabe que nós iremos orar, ele já levanta as mãos. Então isso não tem preço. Então vale a pena, tá? Eu gostaria de ler para vocês aqui. Estudos mostram que os 3 primeiros anos de vida são os mais importantes para o desenvolvimento da criança, pois é nesse período que o cérebro está mais flexível e aberto ao novo. É quando a personalidade começa a ser formada e tudo que é vivido deixa marcas profundas. O meu conselho para você hoje é: comece a fazer devocional com os seus filhos e você verá que valeu a pena todo esforço. E assim, tudo que os nossos filhos nos vêm fazendo primeiro, eles vão desejar seguir esse mesmo exemplo. Então, é maravilhoso, o conteúdo do vídeo é sobre como fazer devocional com os filhos, mas um alerta aqui para os pais. Não se esqueça de fazer o seu devocional. Tenha sua vida de devoção ao Senhor primeiro. Seja você a maior referência do seu filho. E com certeza para ele vai ser muito mais fácil seguir um exemplo que ele vê na prática dentro da própria casa. E como sugestão para você, como fazer, que elemento usar, quanto tempo deve durar. Gente, não tem um tempo específico. Claro, se o seu filho é um bebê, precisa ser um tempo mais curto, algo mais objetivo, porque a gente sabe que a concentração de um bebê é diferente da concentração de uma criança de 5 anos de idade. Então, assim, vai muito da idade da criança. Mas não é sobre tempo, é sobre constância, é sobre você repetir, é você fazer. Imprevistos acontecem, pode ocorrer de um dia a rotina de vocês mudarem completamente e não conseguir fazer naquele dia, mas o devocional não é sobre você
parar tudo e ficar num cantinho ali reservado, não. Isso pode ser feito enquanto você coloca seu filho para dormir. Se é um bebê, enquanto você dá banho, enquanto você está ninando, enquanto você faz um passeio, tudo isso são oportunidades de você fazer o devocional com o seu filho, de você gerar esse ambiente espiritual, proporcionar essa atmosfera espiritual para eles. Então, assim, não se apega a um método específico. Crie você a sua própria rotina. Crie você o melhor ambiente, a melhor oportunidade. Quem faz são os pais. É aproveitar, é usufruir das oportunidades com os filhos. E isso, como eu mencionei antes, né? É um tempo que você está criando memórias, é um tempo que você está estabelecendo uma base espiritual para a sua família, com os seus filhos. Então, assim, de elementos, use tudo que tiver ao teu alcance. Dependendo da história que você queira contar para o teu filho, de como você vai narrar para ele, você pode usar os brinquedos, você pode usar a própria Bíblia para bebê, uma Bíblia infantil, você pode usar objetos da casa. Use da criatividade. Eu costumo fazer muito isso com o Benjamin, eu utilizo de tudo. O que eu tiver ao meu alcance, dependendo do que eu vou contar para ele, eu uso, aproveito como uma forma de ilustração para ele. Quando não tem nenhum objeto, nenhum recurso, é apenas a minha voz, é a entonação, é uma expressão facial. Tudo isso envolve a criança, envolve o bebê e faz desse momento um momento mais do que especial. Cante louvores. Traga o seu filho para essa atmosfera de adoração. Convide ele para esse momento de adoração ao Senhor. É muito importante os filhos verem os seus pais adorando primeiro e ele vai sentir o desejo de adorar também. Então adore, cante louvores, use a palavra, declare palavras proféticas sobre o seu filho. Aproveite. Aproveite porque essa semente, ela precisa ser semeada por você. Eu sei que os filhos vão ao culto, vai na escolinha, vai na EBF, são tantas oportunidades na igreja, sabe, aquela tia que eles costumam falar, né, a tia da salinha. São tantos cenários bons para que ele possa aprender sobre a palavra de Deus, mas não existe nada melhor do que você ensinar, você semear, você vivenciar, você criar essa memória afetiva com o seu filho, com a sua filha. Então, esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Eu quero simplesmente te aconselhar, eu quero vir externar para você, porque eu tenho prazer de olhar para o meu bebê. É um bebê, gente. O Benjamin tem 1 ano e 2. 1 ano e 2 meses. E quando eu olho para ele, às vezes ele vai dormir. É muito interessante porque ele já ergue a mãozinha e eu seguro na mão dele. Eu já sei, eu falo, filho, isso mesmo, a gente vai orar. Quando eu coloco a mão na cabeça dele, ele fica tão quietinho assim, olhando pra mim. E no final ele faz amém, do jeitinho dele, né? Que ele não fala, ele ainda não fala perfeitamente. Mas ele fala amém. E eu fico radiante. Às vezes ele começa a cantarolar do jeito dele. Por quê? Porque nós criamos essa rotina, nós criamos esse ambiente de quando ele ir dormir, a gente começar a adorar. Seja eu, seja o pai. Quando nós estamos colocando ele para dormir, nós costumamos cantar louvores, ninando ele, seja diretamente no berço, seja no colo, depende muito do dia, de como ele tá. Então, nós costumamos fazer isso e ele já está habituado a esse ambiente. E ele é um bebê, gente. Então, assim, não tem como você usar outras desculpas, argumentos de que não pode, que não dá, porque não presta atenção, porque não tem como, ele não vai se concentrar, não vai ser bom. Calma. Tenta, começa, inicia. Depois você vai ver resultado. Se não tá dando certo de uma forma, utilize outros meios, outro método, outra história, mas faz. Faz porque vale a pena, tá, pessoal? Então é isso, gente. É isso que eu gostaria de trazer para vocês. Nós teremos parte 2 desse vídeo, porque eu tenho mais coisas para compartilhar com vocês sobre devocional com os filhos. E como eu falei, me segue lá no Instagram, acompanha. Estamos na contagem regressiva para o lançamento do e-book Meu Primeiro Devocional. Eu tenho certeza que esse material vai abençoar demais a tua vida, vai te auxiliar.
porque esse é o propósito, auxiliar você na construção do ambiente espiritual do teu filho, tá bom? Então eu te espero no próximo vídeo, deixa aqui nos comentários, me conta se você já faz devocional com o teu filho, testemunha para mim experiências que você vivenciou nesse momento e também sugestões para os próximos vídeos. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com outras mães, no grupo da igreja, pessoas que você sabe que tem o desejo de começar a fazer um devocional, mas não sabe por onde começar. Esse vídeo é ideal para essas pessoas. Não esquece. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!